Este capítulo narra um dos incidentes mais vergonhosos da história de Israel. Jacó trouxe sua família para uma região na Terra Prometida, onde parece que Deus não queria que eles estivessem. Parece que Deus o tinha direcionado para ir para Betel. Por isso, o tempo que eles ficaram em Siquém trouxe danos irreversíveis à sua família. Jacó tinha apenas uma filha, Diná, que segundo alguns historiadores tinha em torno de 15 anos e que nunca teria tido permissão para sair sem acompanhante para fazer amizade em uma cidade estranha para a família. Segundo os historiadores, a sua atitude foi um ato de rebelião. Mas o fato é que Diná saiu sozinha, e nas cidades daquela época, mulheres jovens solteiras eram consideradas um jogo justo, onde a promiscuidade era comum e aceita com uma certa naturalidade. E foi assim que Siquém, príncipe daquela terra, viu Diná, se apaixonou por ela e a estuprou, mostrando o baixo padrão moral que havia entre os cananeus. Siquém então levou Diná para sua casa e pediu para o seu pai ir falar com Jacó para tratar o casamento. Ele queria se casar com ela. Quando soube a notícia do estupro da sua filha, Jacó ficou calado, esperando seus filhos chegarem do campo para resolverem a questão. E quando eles ficaram sabendo o que havia acontecido, ficaram furiosos. O pai de Siquém, então, foi lá falar com Jacó e com seus filhos sobre a proposta de casar Siquém e Diná. O casamento misto com os cananeus seria muito prejudicial para essa família com um destino tão importante no plano redentor de Deus. O futuro da família da aliança estava em risco. O que aconteceu ali era ilegal no Oriente Médio e exigia que o homem compensasse a família da moça, porque agora ela estava arruinada. Tentar encontrar um marido para uma moça que havia perdido a virgindade era quase impossível. O pai de Siquém então ofereceu muito mais do que o normal pelo dote de Diná, não por um senso de responsabilidade, mas porque ele era legalmente obrigado a isso. Outro detalhe importante é que as antigas culturas do Oriente Médio tinham um forte senso de honra familiar, forte o suficiente para usar a violência para defender esse senso de honra. E nessa cultura, os irmãos tinham uma responsabilidade maior do que a do pai de proteger a irmã. Siquém e seu pai provavelmente se consideravam generosos com a sua proposta, que na realidade acabou sendo um insulto para Jacó e sua família. Foi uma proposta do tipo, basta dizer o seu preço, que eu pago. Eles agiam como se o dinheiro e o casamento pudessem fazer desaparecer aquela tragédia na vida de Diná. Então, a resposta dos filhos de Jacó, especialmente de Simeão e Levi, foi um engano planejado e calculado. Eles disseram que concordariam com o casamento desde que os homens de Siquém fossem circuncidados. Siquém e o pai concordaram porque viram ali uma oportunidade de lucro através de outros casamentos com a família de Jacó, uma família grande, rica e influente. E conseguiram então convencer todos os homens da cidade. Enfim, todos foram circuncidados. E no terceiro dia, quando eles estavam debilitados e no auge do desconforto e da dor, os filhos de Jacó tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e fizeram um verdadeiro massacre, matando todos os homens da cidade, incluindo Siquém e o seu pai. Resgataram Diná, que estava na casa de Siquém, saquearam tudo que havia na cidade e, inclusive, os seus filhos e as suas mulheres foram levados cativos. Jacó reprovou a atitude dos seus filhos e isso lhe trouxe uma grande preocupação, porque ele sabia que aquela vingança poderia resultar em uma severa retaliação por parte de outros povos que moravam ali na terra de Canaã. E ele reconheceu que depois de tudo, qualquer possibilidade de relacionamento pacífico com os cananeus havia sido arruinada e a sua família estaria em constante perigo naquela terra. Porém, os seus filhos não se arrependeram do que tinham feito e mantiveram firme a ideia de que tinham defendido a honra da sua irmã. Para eles, Siquém havia tratado Diná como uma prostituta.
Nós aprendemos nesse capítulo que todas as nossas escolhas têm uma variedade enorme de consequências. Com certeza, se quem não pensou que ele pagaria com a própria vida a desonra de Diná. Simeão e Levi, da mesma forma, não pensaram no futuro quando arquitetaram e assassinaram homens indefesos. No capítulo 49, nós vamos ver que este episódio não foi esquecido nem por Jacó e nem pelo Senhor na hora em que Jacó abençoou todos os seus filhos e os seus descendentes antes de morrer. E eu encerro com as palavras de Paulo. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Amém.